Boa noite. Eu vou fazer a gravação aqui do trabalho para ser entregue ali no Tech Challenge da FIAP, primeiro módulo. Bom, eu vou primeiro demonstrar o funcionamento aqui da aplicação. Ela é uma aplicação com um CRUD em cima de uma entidade de contato, né? Então aqui a gente tem o GET, tem um POST, um PUT, um DELETE. Eu vou testar o get aqui. Na atividade pedia para poder ser filtrado pelo DDD, né? Que aqui no caso do meu domínio se chama Phone Area Number, né? Então eu vou fazer um get all aqui para mostrar a execução dele, o resultado. Então aqui tem alguns registros que eu já coloquei na base. Para fim de testar, enfim, quando eu estava desenvolvendo a aplicação, né? Então tem aqui os contatos, tem essa estrutura aqui, né? O ID, o nome, fone, e-mail, aí tem o código aqui que seria o DDD, e aqui tem uma estrutura que referencia uma tabela que eu vou mostrar mais adiante, tá? Então todos os registros estão nesse formato aqui. A gente pode filtrar aqui por CDD, eu vou colocar o CDD aqui do estado que eu moro, que é 47, Santa Catarina. Então aqui ele filtra então só pelos contatos que tem esse DDD, né? Esse Phone Area Code aqui. A gente pode testar para outras também. Fiz alguns registros aqui com DDD 11, né? Então aqui ele está filtrando tudo certinho. Para criar os contatos, então a gente tem o verbo post. Eu vou fazer um teste aqui, vou colocar aqui nome. Vou colocar o meu nome aqui, João Teste FIAP. Vou colocar e-mail aqui, joãofiap@fiap.com. Beleza? Vou colocar aqui um telefone no formato que eu estou esperando, né? Isso eu fiz uma validação, daí depois eu posso até mostrar mais com detalhe. Vou mostrar aqui depois também as validações que foram feitas aqui em alguns campos. Mas vamos lá, vou botar um DDD, esse número aqui de exemplo, número fictício. Eu der um execute aqui, ó, tem até um breakpoint aqui, deixa eu tirar eles aqui. Dá um F5 aqui. E ele retornou para a gente 202, então, né? Um código indicando que a criação foi realizada com sucesso. A gente voltando aqui no get, a gente pode fazer um get all aqui e procurar ele aqui na lista. Então ele adicionou aqui João Teste FIAP com o número que eu passei, e-mail, e aí ele já realizou o vínculo com o DDD, né? Deixa eu fazer agora um teste aqui das validações dos campos, né? Então aqui no campo nome, ele tem uma validação, que deixa eu buscar ela aqui. Aqui ela é um campo que é required, precisa ter um valor mínimo de 3, um tamanho, né, de 3 caracteres no mínimo. O e-mail também é obrigatório, e aí a gente tem uma validação de e-mail que ela é disponibilizada pelo próprio C Sharp, né? Aqui também o telefone é uma string, também é required, e aqui tem uma validação específica, né? Porque aqui no caso eu fiz uma validação bem simples, só para ver se eh, não é nulo, né? Ou se daí o número do telefone ele é diferente de 11 caracteres, né? Então aí sendo assim eu lanço essa exceção aqui que aí retorna para o front-end, tá? Vou fazer um teste aqui de execução. Vou colocar aqui um nome que tenha um tamanho menos que 3. Vou colocar um e-mail aqui que seja inválido e vou tirar alguns números aqui do meu telefone também para ser inválido. Quando eu der o execute, o retorno aqui é 400, indicando um erro aqui na aplicação com esses indicativos aqui, né? O nome, diz que o nome é required, o e-mail e o phone number, né? Então, voltando ao normal, como a gente fez antes ali no exemplo anterior, ele insere corretamente, né? Então, aqui temos o PUT para fazer uma edição. Eu vou pegar aqui o ID desse contato que a gente fez o teste aqui. Vou colocar ele aqui e aqui no caso, na minha regra de negócio, eu disse que ele só poderia atualizar o e-mail e o telefone, né? Então, não faz sentido atualizar o nome, porque o nome deveria ser único por cada contato, né? Somente essas informações aqui que, no meu entendimento, deveria ser atualizado. Então, vou colocar aqui João Fiap atualizado.
Vou deixar esse exemplo aqui mesmo, e o phone number, vou colocar um outro telefone aqui. 479-9999-9999. Esse aqui, como ele não está vendo se é um número é, de fato que existe, enfim, né? Ele só pode dizer somente se ele não é nulo e a quantidade dos caracteres. Acredito que nesse caso aqui ele é para dar certo também, tá? Então venho aqui, ele respondeu para a gente como accepted, né? Indicando que teve um sucesso na resposta da API. E a gente pode consultar aqui no get, fazendo um novo get all, e a gente pode ver que o telefone mudou, o e-mail também mudou. Aqui ele continua com esse vínculo aqui, porém se a gente fizesse qualquer alteração aqui na área, ele também alteraria. Acho que é até um teste interessante para fazer, né? Vou colocar aqui 11, né, ao invés do 47, para a gente mudar o DDD aqui e ver se está funcionando, né? Novamente a resposta aqui é um 202 accepted, né? Vamos ver aqui no contato o que ele retornou para a gente. Então, beleza. Aqui o e-mail continua o mesmo, né? E aqui o telefone, então, a gente mudou para o DDD 11, né? Com isso, essa estrutura que ele vem junto no nosso get dos contatos, ele acabou atualizando também, né? Certo? Aqui também tem validação da questão do telefone, a mesma validação eh, do post, né, da criação. Então, deixa eu executar aqui. Ele diz que o formato é inválido. E aqui daí também, se eu tirar o arroba aqui, acredito que ele deve quebrar também, tá? Então aqui, no caso, os dois aqui ele deu como problema. Certo? Deve estar faltando um 9 aqui. Dá Ctrl Z aqui, perfeito. Dando aqui de novo, ele aceita que atualiza corretamente o registro. Certo. O delete ele é um endpoint mais simples, onde a gente só passa aqui o ID do nosso contato e executa, e aqui ele retorna para a gente um 204 no content, né? Isso também indicando que a operação ocorreu corretamente, né? Se a gente fizer um get aqui, ele não deveria mais existir aqui, que é o que ocorreu de fato. Então, a execução aqui do projeto é essa, sobre a arquitetura do projeto. A gente optou por usar o Clean Architecture, né? Então, aqui a gente dividiu nas camadas de API, aplicação, domínio e de infraestrutura, além das camadas de borda aqui, né? Que são os testes unitários, né? Esses dois projetos aqui. Bom, na camada de API, a gente tem os controllers aqui, principalmente. Existem alguns DTOs, algumas extensions que a gente fez aqui para facilitar eh, a injeção de dependência, o registro dos serviços, né? Então, o principal aqui seria o controller, né? A gente só tem um controller, que é o de contato. Aqui a gente tem daí o get, o post, o put e o delete, né? Conforme já foi mostrado ali a execução do projeto. O controller aqui, via injeção de dependência, a gente obtém um contact service, né? Uma interface aqui desse serviço. E aí, para cada método que a gente tem aqui, a gente chama o, o contato, o serviço para fazer a execução da tarefa de fato, né? Então, como que fica a entrada, processamento e saída do nosso projeto, né? Então, tudo entra pela API. A API conversa somente com a aplicação, não conversa com a camada de domínio. A aplicação, então, ela conversa tanto com a de domínio quanto a de infraestrutura, né? No nosso caso, para poder trazer dados, fazer manusear os objetos ali no banco de dados, né? Certo, eu vou vir aqui na camada de aplicação. Aqui também tem os DTOs, algumas extensões, algumas interfaces que a gente colocou aqui. E o principal aqui seria o nosso serviço de contato, né? Então, aqui a gente tem os métodos. Posso entrar aqui na interface, fica melhor de ver, né? A gente tem esses contratos aqui, esses métodos. Então, o get async, o create async, o update async e o delete async. Essa é a classe que implementa essa interface aqui. E aqui está a implementação, então, dos métodos, né?
Aqui a gente utilizou o cache aqui, eh, talvez não esteja da melhor forma, mas foi uma forma que a gente encontrou de utilizar o cache aqui no endpoint de consulta de contatos, né. Então, eu faço essas verificações aqui, se ele já está no cache, se ele não está no cache, ele busca na base e adiciona daí no nosso cache, né. O cache que por sua vez a gente, injeta ele via injeção de dependência aqui no construtor desse serviço, né. A parte da criação, então a gente faz uma validação para ver se o DDD existe, valida se esse contato ele já está salvo, essa validação aqui a gente faz somente pelo nome, né. E depois a gente mapeia, adiciona aqui através do nosso repository, que também está sendo injetado pelo construtor, né. A gente salva e aqui a gente coloca ele no cache daí, né. No update é a mesma coisa, a gente verifica o DDD, busca o contato que está salvo, mapeia do nosso DTO, né, que são os dados necessários para fazer essa operação, e salva, e atualiza aqui, né, usando o tracker do Entity Framework, né. E aqui também a gente faz uma atualização no cache. O delete é a mesma coisa, a gente busca o contato que está salvo, a gente deleta ele do database, faz um commit usando o save changes async, né, e daí deleta ele do cache. Certo. A nossa camada de domínio aqui, a gente tem principalmente as entidades, né? Então a gente tem a entidade de contato que segue essa seguinte estrutura aqui. A gente tem o navigation para essa outra entidade aqui, que é o DDD, né? Porque aqui no nosso domínio a gente preferiu chamar de phone area, né? Tem a própria entidade phone area, somente com o código e a região. A gente tem algumas exceções aqui que eu acabo utilizando na camada de aplicação e a interface do repositório aqui, né. Aqui na camada de infraestrutura, então, a gente tem as configurações da base, as configurações, de cada entidade, né, eh, herdando implementando essa interface aqui, né, do próprio Entity Framework. A gente tem também, a parte do cache, né. Então aqui a gente fez alguns serviços de cache, tem o cache de contato, tem o cache do DDD, e aqui a gente fez um warm-up, né, pra gente toda vida que sobe a aplicação, a gente subir, todos os dados da tabela de DDD, né. Essa tabela é uma tabela estática, então, não tem não são tantos dados, né, o DDD de todo o Brasil, então acaba para a gente não precisar ficar consultando toda a vida no database, e a gente optou por utilizar o cache para o DDD. Aqui a gente também tem a parte da migração do projeto, a parte do DDD a gente fez uma migração em que já insere aqui todos os registros aqui do Brasil, junto com o código, né. E, aqui embaixo a gente tem daí nos outros projetos, dentro da pasta de testes, né, os nossos testes unitários, da API e os testes de aplicação. Aqui na parte de domínio a gente não tem nenhuma regra de negócio até agora, são somente as entidades, então, a gente entendeu que não faz sentido nesse momento fazer um projeto para testar, essa camada aqui. Futuramente creio que será bem-vindo. Eu vou rodar aqui os testes para a gente executar aqui e ver eles rodando, né. Então no total 34 testes, vou solicitar a execução de todos. Deixa ele rodar aqui. Um outro detalhe aqui, né, aqui a gente também tem a parte dos repositórios, né, então a gente optou por fazer apenas uma interface de repositório e uma implementação genérica aqui para as entidades, né. Caso venha a precisar fazer alguma operação específica em alguma entidade, a gente pode vir a criar um repositório, uma interface específica para a entidade, né. Mas a princípio, né, nesse primeiro momento, essa abordagem acabou servindo bem para a gente. Vamos ver se rodou os testes aqui, então, perfeito. Rodou todos os testes unitários.
Então essa seria a nossa o nosso projeto, assim, mais de perto, né, nossa arquitetura e afins.